Fala pessoal, beleza? É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a pedido do amigo Rafael Teixeira, que me encontrou e falou: Ivan, eu nunca vi você abordando esse tema e acredito que esse tema seja de grande importância e que ajude vários donos, tutores de cães como eu e também, quem sabe, alguns profissionais. E por conta disso, falei: caramba, realmente eu nunca abordei esse tema nas minhas redes sociais e talvez realmente ajude tanto alguns profissionais como alguns donos de cães. Que tema é esse? O comportamento de alguns cães se alimentarem das próprias fezes ou até de fezes de outros animais. E aqui, a primeira questão que nós temos que levantar é o seguinte: esse comportamento é normal ou anormal? E é curioso que esse comportamento, por um ponto de vista, é considerado etologicamente, evolutivamente normal. Por quê? O ato dos canídeos comerem fezes de outros animais é tido como alocoprofagia e tem a ver com uma questão evolutiva onde a fonte ou parte da fonte de fibras dos canídeos vinha da ingestão das fezes dos herbívoros. Então, nesse ponto de vista, é um comportamento normal, mas indesejável. Porém, quando envolve a ingestão das próprias fezes, que seria a autocoprofagia, aí sim precisa se levantar algumas suspeitas clínicas. E por isso que sempre que eu atendo casos de coprofagia, a primeira orientação que eu dou aos donos eu falo dono, tá? Mas fale dono, tutor, o que vocês quiserem. A primeira orientação que eu falo aos donos de cães é: leve ao veterinário. Já que condição clínica é uma hipótese, então o mais importante é descartar essas condições clínicas. E aqui eu faço um parênteses. Os adestradores que não são veterinários não podem sugerir diagnóstico, não podem dizer nada a respeito do que pode ser a causa do ponto de vista da condição clínica. Quem vai fazer isso é o veterinário. Então cabe a nós entender que pode ser uma condição clínica e aí pode envolver aspectos nutricionais, uma série de questões que o veterinário vai pedir exames, vai perguntar da ração, vai perguntar de uma série de coisas e vai orientar a respeito disso. Muitos casos simplesmente resolve porque foi constatado que era uma condição clínica e se resolve através do veterinário. Então, de que adianta o adestrador ficar lá tentando modificar um comportamento onde a causa desse comportamento tem condição clínica? Então, não fiquem batendo cabeça. E aqui eu estendo uma crítica construtiva aos adestradores, onde muitos falam de vermifugação, castração, e tudo isso faz parte da área médica veterinária. Não podemos invadir a área de saber, tá bom? Isso envolve alguns riscos, então tomem cuidado. Dito isso, sabendo que um aspecto tem um ponto de vista filogeneticamente, evolutivamente justificável, um outro ponto de vista, levantar a condição clínica. Descartando a condição clínica, vamos trabalhar o comportamento em questão. E aqui tem algumas situações que envolvem manejo, desde o nascimento do cão. É muito comum, por exemplo, cães de porte pequeno apresentarem esse comportamento de forma mais recorrente do que cães de porte grande. E aí eu levanto algumas hipóteses com base na minha experiência, onde eu consegui constatar isso, mas aí eu falo que é empírico, tá? Onde eu constatei que, em muitos casos, cães de porte pequeno são colocados em estruturas de canis menores. Eu não estou generalizando, tá? Eu estou falando que em alguns casos, outros casos não. E por conta disso, pela pressão do ambiente, aonde eles estão ali bebendo água, comendo e defecando, e por falta de manejo adequado, eles acabam sim tendo mais contato com as fezes e
ingerindo ou interagindo com as fezes ali com mais frequência. E aí ele passa a emitir esse comportamento também após ter saído do canil e ter ido à casa dos donos. Bom, esse é um ponto. Outro ponto muito importante é a aprendizagem por modelação. Tá? Uma das grandes preocupações dos donos de cães é onde os cães vão fazer a necessidade. E aí eles acabam dando muita bronca e acabam interagindo com as fezes na frente dos cães. Então o cachorro acabou de fazer cocô, ele vai lá, fala algumas coisas para o cachorro, sem ter função nenhuma, ou achando que tem função, mas não adquiriu função essa fala, pega as fezes na frente do cachorro e o cachorro pode, por modelação entre espécies diferentes, começar a querer também interagir com as fezes, já que o dono toda vez na frente do cão interage. Então, essa é uma situação onde eu falo, olha, o cão fez cocô, simplesmente vai lá, retira, sem estar na presença do cão, beleza? Esse é um ponto de manejo que vale a pena fazer, pelo menos inicialmente. Outro ponto, pessoal, é que muitos cães, eles acabam sendo reforçados a comer as próprias fezes. Então, quando o cachorro faz cocô e come, o dono vê isso acontecer e começa a falar com o cão, a dar bronca. Mas onde essa bronca acaba sendo muito mais reforçadora, porque não diminui a frequência desse comportamento, pelo contrário, só aumenta, onde esse dono vai ficar, não faça isso, ai que feio, comer a própria fezes, não pode, viu, não pode. E na verdade, o cão não entende o sentido das palavras e isso vai começar a motivar ele por aprovação verbal, muito mais do que diminuir a frequência. Outro erro é quando o cão faz cocô, vai comer as fezes e o dono vai lá e aplica uma punição severa no cachorro. Dá um tapa no cachorro, dá uma jornalada, esfrega focinho, enfim. Em muitos casos, esse cão ele vai começar a entender o seguinte, bom, quando eu faço cocô, né, ou quando tem aquele estímulo, é melhor eu me livrar logo dele para não receber a punição que eu sei que vai ser aplicada na presença do dono. Então, por estímulo discriminativo na presença do dono. Então, daí eles tendem a fazer cocô e a comer rapidamente o cocô. Bom, o que vai fazer, né? Primeira orientação que eu dou, busquem um profissional da área que vai fazer análise do comportamento, análise funcional de cada caso e trabalhar especificamente cada caso, tá bom? Porque dentro desses exemplos que eu dei, lógico, cada caso é um caso, cada situação passou por processos de aprendizagem específicos e sem fazer análise funcional dificilmente vai delinear um plano de treino adequado, beleza? Outro ponto importante é que também muitos cães apresentam esse comportamento ou esse comportamento é intensificado por conta de tédio, ansiedade, estresse, de ter uma vida muito pobre em estimulação, seja passeios regulares, tá? E passeio de forma estruturada, uma caminhada de acordo com a necessidade de cada raça, não uma caminhada de 15, 10 minutos só para o cachorro fazer xixi com cocô lá fora enquanto o dono está no celular, tá? Uma caminhada mesmo bacana. Também exercícios lá dentro de obediência. Tem gente que não gosta da palavra obediência, tá? Não tem nada demais. De obediência, né, que vai melhorar a comunicação entre você e o cão. E também enriquecimento ambiental. Então, melhorar a vida desse cão. Feito tudo isso, resolve? Sim, com orientação de um profissional, tirando as condições clínicas e fazendo os exercícios, rotina de passeio, trabalhando pontualmente a situação em questão, mas não é só a situação em questão, trabalhando todo também da vida desse cão, esse cão vai sim ir diminuindo de comer as próprias fezes e parar de comer as próprias fezes. Agora, se você dá amendoim pro seu cão, se você sempre dá um petisquinho bem palatável, e geralmente petisco humano, isso aí vai sair nas fezes dele e é bem provável que ele coma as fezes e isso esteja sendo a causa de manter esse comportamento. Então não dê amendoinzinho, não fique dando um monte de coisa aí que não é da ração, dê só a ração e petiscos próprios para os cães.
Isso também diminui a probabilidade dele ingerir as fezes novamente. Beleza? Espero poder ter contribuído com vocês sobre esse tema. Ele é muito importante e nunca se esqueça, consulte sempre o médico veterinário para descartar as condições clínicas e aí siga as orientações do adestrador. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Curta aí, compartilhe e vamos que vamos.